Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Pedro Dominguinhos, é o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR. Agradeço a sua disponibilidade para estar aqui nos estúdios da Renascença. O que é que lhe foi exatamente pedido pelo primeiro-ministro ao aceitar este cargo para exercer estas funções? É ser um fiscal do PRR? É ser exatamente o quê? Muito bom dia, agradeço o convite. O Sr. Primeiro-Ministro pediu-me duas coisas fundamentais. A primeira, o cumprimento da missão da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, que se traduz nesse acompanhamento da sua execução, mas mais do que a mera execução, na qualidade da execução do Plano de Recuperação e Resiliência, e também porque, com a saída do professor Costa e Silva para Ministro da Economia e do Mar, a Comissão ficou sem Presidente e, portanto, temos que recuperar agora, também como o próprio plano, recuperar aqui o trabalho, este atraso no trabalho, porque a Comissão Nacional de Acompanhamento tem o compromisso, e isso já foi assumido anteriormente, da elaboração de relatórios semestrais, e, portanto, o primeiro relatório foi produzido com informação até dezembro de 2021, e, portanto, estamos agora na fase de retomar os trabalhos para o mais rapidamente possível conseguirmos elaborar este segundo relatório de acompanhamento. Porquê é que demorou tanto tempo entre a ida de Costa Silva para o Governo e a sua indicação para a sucessão? Como é que explica este hiato tão alargado? Acha que de facto o Governo até atribui, se calhar não atribui assim especial importância a esta função para ter demorado tanto tempo? O meu entendimento é que não é exatamente essa falta de importância. Provavelmente existiram outro tipo de prioridades em termos de execução, sobretudo do PRR, bem como não nos podemos esquecer que deflagrou uma guerra no dia 24 de fevereiro. A inflação, naturalmente, continua a crescer e, portanto, é aquilo que atribuo, não atribuo a uma menor relevância da Comissão Nacional de Acompanhamento. Quero focar-me, conjuntamente com os meus colegas da Comissão Nacional de Acompanhamento, no trabalho que temos para fazer, até porque há um histórico da própria Comissão e, portanto, eu já fazia parte da Comissão Nacional de Acompanhamento em representação do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e, portanto, fomos desenvolvendo o nosso trabalho. Foi produzido o relatório com uma interação muito grande entre as comissões especializadas, o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento e os vários ministros das várias áreas setoriais e, portanto, foi um relacionamento muito profícuo e o próprio relatório identifica um conjunto de marcos importantes que se conseguiram alcançar. É importante não esquecer que o primeiro relatório tem a ver sobretudo com, eu diria, o lançamento e o funcionamento, o início de funcionamento do plano de recuperação. Em janeiro, em janeiro, exatamente. Quando é que há um novo relatório? Já há alguma previsão? Nós vamos trabalhar o mais rapidamente possível para elaborar. Devo também relembrar que há alguns ministros que são novos nas pastas e, portanto, também eles estão nesta fase, desde a tomada de posse do Governo, a inteirar-se de várias temáticas e, portanto, há aqui este espaço porque o relatório é produzido sempre com informação. Estamos em maio, lá para aqui para o verão, É assim, nós, como ter disse, novo relatório. Prometo trabalhar muito em articulação com os meus colegas das comissões especializadas e os representantes dos vários organismos sociais, empresariais, dos sindicatos do ensino superior para o mais rapidamente possível. Portanto, entre esta semana e a próxima marcaremos uma primeira reunião. Irei falar também com o responsável da missão Recuperar Portugal para delinearmos aqui um plano de trabalhos para o mais rapidamente conseguirmos produzir informação, não apenas perceber o que é que foi feito com o decorrer do nosso primeiro relatório, porque havia um conjunto de recomendações que o relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento fazia. Desde janeiro até esta data foram lançados dezenas de concursos, de avisos, muitos estão finalizados, já há novos projetos no terreno e, portanto, há uma nova informação, um manancial de informação importante que precisamos de analisar. Mas de muitos concursos que foram lançados, houve também vários que foram relançados, ou seja, parece haver aqui alguma que foram relançados ou republicados, portanto, parece haver aqui alguma dificuldade depois em dar o passo seguinte, e nesse sentido sabemos também que falou há pouco da estrutura de missão que é liderada por Fernando Alfaiate e sabemos que tem como objetivo executar e gerir no fundo o PRR, que neste momento está a trabalhar com cerca de metade dos 60 funcionários previstos. Acha que esta conjugação de fatores pode pôr em causa uma célere execução do PRR? Eu há cerca de 8 meses, ainda presidente do CSISP, dizia que nós temos um plano de recuperação e resiliência e precisamos que este PRR seja transformado também em planeamento,
em rapidez, que é fundamental, e em resultados. E, portanto, este é o maior desafio neste momento, é nós colocarmos os vários avisos no terreno, percebendo, muitas vezes isto é fundamental, porque a Missão Recuperar Portugal tem a responsabilidade de contratualizar com os organismos intermédios e, portanto, já o fez. A taxa de execução é de 100% nesta responsabilidade da Missão Recuperar Portugal, e são agora os organismos intermédios, que são várias dezenas, das diferentes administrações públicas, que têm essa responsabilidade de lançar os avisos e depois fazer a execução em estreita articulação com a Missão Recuperar Portugal destes mesmos avisos. E, portanto, há aqui dois tipos de desafios que são importantes. O primeiro, na rapidez, também os próprios avisos têm que estar preparados para que os beneficiários possam responder. Ou seja, é fácil dizer que temos apenas um mês para responder. A questão que se coloca é se depois os beneficiários finais, para objeto de determinado tipo de avisos, estão preparados para responder a todas as exigências desses mesmos avisos. Há algum tipo de concursos no Plano de Recuperação e Resiliência que estão previamente determinados. Nós sabemos que vamos fazer a estrada X, o hospital Y, portanto, aí sabe-se exatamente a priori quem é que vão ser os beneficiários finais. Mas muitos desses concursos, de muitos avisos, quer no âmbito da resiliência, da transição digital, da transição verde, são abertos. E, portanto, se tudo correr como planeado, durante o mês de junho serão publicados os resultados da segunda fase das agendas mobilizadoras. As agendas mobilizadoras, quando foram lançadas, ainda estavam, e já foi há muito tempo, já foram há alguns meses, tinham algumas indefinições no próprio lançamento. Portanto, só depois com o decorrer dos avisos é que isto é fundamental. Portanto, há esta preocupação. Por outro lado, há uma segunda preocupação que nós devemos ter em cima da mesa, que é da simplificação dos procedimentos, garantindo, naturalmente, a transparência, a concorrência, o cumprimento da legalidade, mas há aqui este equilíbrio que tem que ser criado, que tem que ser necessário. Sem dúvida alguma. Já, repare, este é um aspecto que não é apenas apontado no caso do Plano de Recuperação e Resiliência. O novo quadro comunitário, o PT 2030, também tem exatamente esse mesmo desafio. Então o problema não é um problema de recursos humanos, é problema de simplificação não do é processo? Apenas, naturalmente, que nós estamos perante um novo plano, em que se tem que criar novos mecanismos, novo tipo de... em termos de mecanismos de controlo, em termos de execução. E não é por acaso que a missão tem a previsão de 60 pessoas. E, portanto, o engenheiro Fernando Alfaiate referiu também que espera, durante o mês de junho, concluir a contratação das restantes pessoas, porque o concurso está aberto. Mais uma questão, tem que se utilizar os mecanismos legais que estão em vigor para a administração pública. Mas tendo em conta estes atrasos, e uma vez que sabemos, e houve vários alertas desde o início do processo, de que é preciso executar com muito maior velocidade o PRR para não se perderem fundos, até porque ele tem que ser executado até ao final de 2026, não há aqui, de facto, e não se começa a adensar um risco de se perderem fundos quando chegarmos então a 26. Ainda no outro dia o líder parlamentar do PS dizia considerar ser útil um alargamento dos prazos para a execução. Concorda com isso? Vão trabalhar nesse sentido, no sentido de tentar influenciar o governo para que, junto de Bruxelas, também consiga esse alargamento para não pôr em causa a execução? Nesta fase, aquilo que nos devemos concentrar é na execução. E estão dezenas, como disse, já finalizados, de concursos já finalizados, outros abertos. Naturalmente, abrir o mais rapidamente possível aqueles que ainda não foram abertos, e devemos concentrar-nos exatamente nesta fase em executar, até porque já existem vários programas a serem executados. Dou o exemplo no ensino superior, em que foram contratualizados mais de 30 contratos com instituições no final do ano de 2021, inclusivamente foram recebidas as verbas do adiantamento que estão nas verbas, e estão, neste momento, inúmeros cursos novos a funcionar. A partir de setembro, novas licenciaturas, novos mestrados vão começar a funcionar, que é uma das lacunas que foi identificada, a falta de qualificações nas áreas de STEAM. E, portanto, isto está a executar. E essa é uma concentração muito forte que devemos ter. Como é óbvio, a Comissão Nacional de Acompanhamento tem como missão identificar eventuais riscos que estavam em cima. E o primeiro relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, que foi produzido em janeiro, já levantava, por exemplo, as questões do aumento de preços, que era algo que já se sentia
falando com os beneficiários finais, aqueles que estavam a lançar os primeiros concursos, ou fazendo uma análise económica, não bastava olhar para esses avisos, que já existia no horizonte um aumento dos preços, que foi profundamente agravado com a questão da guerra da Ucrânia e da inflação que está em cima. E isto levanta um outro desafio também, a questão energética, que está em cima da mesa. E, portanto, já à data foram levantados esses avisos e, por exemplo, neste caso concreto, o Governo produziu legislação da revisão dos preços ao nível da contratação pública. E, portanto, hoje em dia, com esse mecanismo que foi naturalmente... Mas com avisos do Presidente da República também, não é? Nós estamos perante um sistema onde todos os atores políticos, sociais, desempenham aqui um papel fundamental. Que riscos é que pode antecipar que vão estar incluídos no relatório que vai produzir proximamente? Como compreenderá, ainda não tenho que falar com a Comissão, a análise... Mas já estava na Comissão, sim, presumo que já tenham uma ideia daquilo. Sim, a questão da inflação, a questão do preço dos combustíveis, como é óbvio, levanta riscos de execução. Há vários concursos que já foram lançados, falava há bocadinho, que tiveram que ser republicados, ou as entidades beneficiárias lançaram concursos, as instituições de ensino superior, as IPSS, as empresas, e que, em alguns casos, ficaram desertos. Por isso é que esse mecanismo é importante. Portanto, há um risco que nós temos que ter a noção da análise que fazemos da conjuntura. E há que é um problema de adequação também? E depois, deixa-me só concluir, que há uma questão relacionada com os preços que naturalmente estão sujeitos na contratualização que está feita. Os planos e os contratos têm determinados montantes que, em alguns casos, fruto, por exemplo, do aumento do preço da construção, hoje em dia são superiores àqueles que eram há 6, 7 meses. E desse ponto de vista, esta é uma equação complexa que tem que ser analisada a este nível. As regras podem ter de mudar, entretanto? Eu acho que há uma reflexão que temos que fazer. Ponto número 1, devemos concentrar na execução o mais rapidamente possível e como já está vários concursos abertos e vários projetos no terreno, e perceber o que é que vai acontecer. A mim o que me parece é que nós não devemos antecipar 2025, 2026, porque temos um trabalho muito árduo para fazer. Temos que ter a noção... Está a dizer, dá-me a sensação que poderá haver já aqui alguns investimentos ou alguns objetivos que estejam, pelo menos em termos de valores, desadequados face àquela que é a realidade atual. Há um risco. Esse é um risco que temos que... É assim, porque naturalmente que temos que encontrar, conjuntamente com os beneficiários finais, os beneficiários intermédios, perceber esta situação. Há, naturalmente, investimentos e projetos que não têm esses riscos, e, portanto, que estão, eu diria, em velocidade de cruzeiro a ser executados. Dou o exemplo no ensino superior das formações, que estão a ser executadas. Por exemplo, a Escola Digital, os concursos foram lançados em novembro e dezembro, portanto, a aquisição de computadores estão no terreno. Há outros que temos que ter a noção clara que há aqui riscos presentes. Vamos, eu diria... esperar que este fenómeno da inflação seja conjuntural, apesar de poder ser já mais longo do que aquilo que se antecipava há 2 meses. E isto tem aqui impactos que, como é óbvio, a própria Comissão Europeia está a começar a analisar. O Conselho Europeu, os Conselhos Europeus que têm existido têm levantado esta questão e, portanto, ao nível mesmo político, esta é uma questão que está em cima da mesa. Que seja necessário fazer ou acertar alterações até a nível legislativo para que isto entre em velocidade de cruzeiro? O Governo tem tido essa capacidade de resposta. Dou este exemplo que dei, mas, por exemplo, ao nível da contratação para efeitos de investimentos na área da ciência, que simplificou muito mais a questão do Código da Contratação Pública para estes efeitos. Bem, o Orçamento de Estado, eu falo aqui, por exemplo, a questão do IVA, de considerar como elegível as despesas do IVA em determinado tipo de condições. Portanto, está a haver um acompanhamento permanente. Este é um desafio, porque nós estamos a lançar um programa novo e algumas coisas não são totalmente antecipáveis. Portanto, este é um trabalho em forte cooperação entre os 4 pilares do Plano de Recuperação e Resiliência, que tem que ir sendo feito à medida que estamos no terreno. Por isso é que falar com os beneficiários intermédios que estão no terreno a executar, falar com os beneficiários finais, que são, naturalmente, aqueles que têm que se candidatar aos projetos, que têm que depois implementá-los no terreno, é fundamental para nós conseguirmos antecipar riscos e, naturalmente, implementar as medidas, quer legislativas, quer administrativas, quer de controle, quer de execução, para que, em última análise,
o plano de recuperação e resiliência produz os efeitos de transformação desejada pós-pandemia. E este é o principal desafio. Esses desafios também estão a ser acompanhados a nível judiciário. O Ministério Público também tem feito alguns avisos, nomeadamente veio avisar que a estrutura de missão não dispõe dos meios necessários a uma eficaz prevenção de fraudes e corrupção na atribuição dos meios do PRR. Esta desconfiança ou a percepção de que os fundos podem não estar a ser usados da melhor maneira é uma preocupação para a sua estrutura, para a Comissão. Também. Tal como falava há pouco, existe a necessidade de recursos humanos qualificados e em número para permitir esse mesmo acompanhamento. E o alerta que foi feito pelo Ministério Público entendo também como antecipação para dizer é fundamental a existência de meios humanos, de meios de controlo para que possamos antecipar e mitigar eventuais riscos que ocorram. Isto acontece com o Plano de Recuperação e Resiliência como acontece com qualquer um outro programa, com o PT 2030, com o COMPET, com o POCH. Mas este é de uma dimensão diferente. É de uma dimensão... O PT 2030 é maior até, sim, mas neste caso este tem particularidades e nesse sentido carece, eles diziam, o Ministério Público dizia que carece de melhorias e nesse sentido também o que eu queria só perceber, estão a implementar algumas mudanças no sentido de melhorá-lo para responder ao Ministério Público? Esta é uma função que assumi no sábado e, portanto, irei falar naturalmente também com a Comissão da Auditoria e o Controlo, com a Comissão Recuperar Portugal, mas... gostava de dizer que os organismos beneficiários, os organismos intermédios e os beneficiários finais deste tipo de fundos são aqueles que também são beneficiários do PT 2030 portanto, há experiência no terreno e há experiência acumulada nos organismos públicos para lidar com estas questões. E mais, e depois existem, como é óbvio, os organismos de fiscalização que devem intervir sempre que há denúncias, sempre que há, naturalmente, nos mecanismos de controlo normal que continuam a existir e, portanto, a identificação. Os mecanismos de controlo em Portugal existem. Há pessoas julgadas, há pessoas condenadas e, portanto, desse ponto de vista, é algo que nós temos de ter a noção que faz parte do nosso dia-a-dia. Mas também dizer que o nível identificado de fraude é, eu diria, relativamente reduzido. Qualquer fraude é sempre má, ponto final. Mas o próprio sistema tem mecanismos de antecipação para fazer. Mas também é importante termos a noção de que precisamos de pessoas qualificadas e a Missão Recuperar Portugal completará em junho a sua estrutura. Deixa-me só recuar um pouco, há pouco falámos aqui nas questões também burocráticas e o seu antecessor, o atual Ministro da Economia, António Costa Silva, avisava em julho do ano passado que se mantivessem os procedimentos burocráticos habituais em Portugal, a execução do PRR poderia ficar em causa. E agora, mesmo antes de ir para o Governo, ele apontava ainda ao risco de descoordenação na execução entre o PRR e o PT 2030, que começa também agora a chegar ao terreno. Pronto, é agora o momento. E concorda com estes avisos e há de facto aqui um risco de descoordenação e com isso de perda de fundos ou de capacidade de investimento? Esse alerta que o professor Costa e Silva fez, ainda enquanto Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento e agora Ministro da Economia, que está a implementar muitas destas medidas, resultam de uma análise aprofundada que tinha vindo a ser feita e, portanto, não é novidade e, na altura, estava em preparação o PT 2030. O anterior Ministro, Nelson de Sousa, conjuntamente com o Secretário de Estado do Planeamento, o Engenheiro Ricardo Pinheiro, tiveram reuniões com várias entidades, inclusivamente com a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, para tentar encontrar aqui mecanismos de complementaridade, de interligação, naturalmente de acordo com as regras. Dou-lhe um exemplo. O PRR, em alguns casos, não tem limitação geográfica. Por exemplo, quem está em Lisboa e Val do Tejo pode se candidatar nas mesmas condições do o PT 2030 não tem essas ligações. Portanto, essas complementaridades também têm que ser entendidas desse ponto de vista. Mas o que era fundamental era perceber que houvesse aqui, que existissem sinergias fundamentais. E esta é uma missão importante e que, como é óbvio, enquanto Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, conjuntamente com os restantes membros, queremos implementar para desburocratizar. Eu recordo que, em alguns casos, um outro membro que está na Comissão Nacional de Acompanhamento, o engenheiro José Manuel Mendonça, com a atual Ministra da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e com o Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Norte, o professor António Cunha, que também está na Comissão Nacional de Acompanhamento, produziram um documento sobre a simplificação e desburocratização de alguns mecanismos na área da ciência. E, portanto, esta interligação é fundamental para não existir a descoordenação. E a questão da desburocratização
é essencial. E foi feita alguma coisa nestes 3 meses? Neste momento é algo que irei ter uma reunião com o engenheiro Fernando Alfaiate, espero, porque este foi um dos, eu diria, das recomendações que fizemos no primeiro relatório, de desburocratizar dentro daquilo que são os limites legais que devem ser feitos. E nós temos vários exemplos. Esse relatório que produzi, os vários projetos da Comissão Europeia e várias entidades gerem projetos, por exemplo, H2020, agora Horizonte Europa, onde o nível de, eu diria, de burocracia é mais reduzido, com resultados que não são inferiores àqueles que temos em Portugal. Portanto, há aqui um desafio dos organismos, quer da Agência de Coesão, quer da Missão Recuperar Portugal, de encontrarmos dentro do quadro legal a possibilidade de... porque aqui o grande desafio é as entidades têm que ser responsabilizadas. As entidades que naturalmente aplicam as verbas têm que ser responsabilizadas, porque já existem mecanismos, é o princípio da responsabilização dentro da autonomia. E desse ponto de vista, a experiência que, enquanto gestor público, tive durante mais de 12 anos, dá uma noção clara de que é fundamental confiar nas pessoas e a existência de mecanismos de controle da auditoria para, como é óbvio, se algo não correr como as regras prevêem, podermos atuar. Mas o princípio da autonomia com responsabilização é aqui fundamental, não desconfiar, mas sobretudo confiar que os beneficiários finais estão a fazer o melhor dentro dos objetivos a que se propõem. Como é que tem visto os sucessivos apelos do Presidente da República para a boa e rápida execução do PRR? Marcelo Rebelo de Sousa tem alertado sempre para o risco do mau uso e da corrupção, e voltamos a esse tema, em torno destes dinheiros. Está descansado quanto a isso, que os focos de corrupção ou de eventual corrupção e fraude são mínimos neste caso? Os dados que existem sobre os programas passados demonstram que o nível é relativamente reduzido. Os números, se não estão em erro, falavam 0,50 e qualquer coisa ou 0,70 e qualquer coisa a nível europeu. E, portanto, claro, como disse, e volto a referir, qualquer fraude, qualquer mecanismo menos legal deve ser sempre naturalmente condenado e devemos prevenir tudo, mas a Comissão Nacional de Acompanhamento, da qual sou presidente, tem como função fundamental focar-se na execução e na qualidade da execução. E, portanto, esses apelos do Sr. Presidente da República, naturalmente, que também são muito fundamentais. Da execução. Exatamente, por isso é que eu ia dizer, não é apenas nesta questão, ele também tem feito este apelo da execução e da qualidade rápida, para ser rápida e transformadora. Eu acho que aqui o papel fundamental, e por isso é que o PRR foi delineado a nível europeu e foi a primeira vez que foi utilizado um mecanismo completamente inovador a nível europeu, é para ajudar a transformar as economias europeias pós-pandemia. E desse ponto de vista nós temos de ter a capacidade de ser verdadeiramente disruptivos. E por isso é que neste momento está lançado um concurso de test beds a nível nacional, para as empresas poderem testar inovações, para poderem perceber como é que é a transição da investigação para o mercado e para a inovação. É este tipo de situações, apenas para dar algum exemplo, as agendas mobilizadoras, que são tiveram... suficientemente transformadoras, na sua opinião, comparando, por exemplo, com a Espanha, que está a fazer grandes investimentos na área das baterias... Portugal acha que... Foi uma abordagem diferente. Foi uma abordagem diferente que se utilizou. Mas por isso é que eu lhe pergunto se considera que o PRR e as agendas mobilizadoras em Portugal, em particular, são suficientemente inovadoras ou transformadoras. A primeira fase das agendas mobilizadoras tiveram, das entidades que transitaram para a segunda fase, por exemplo, ao nível do hidrogénio, tem aqui um impacto transformador significativo. E mais, eu dou o exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro da Economia, terminou ontem em Hannover a feira Hannover Messe, que tem aqui um papel, acabou por ter, fruto da situação internacional, um papel fundamental ao nível da energia. Os investimentos que estão a ser feitos em Sines, por exemplo, são como um hub de conectividade, quer do ponto de vista, eu diria, marítimo, quer que o GNL pode ter aqui um papel fundamental, quer do ponto de vista logístico, mas também do ponto de vista dos dados. A quantidade de cabos submarinos que estão a ser amarrados em Sines e que estão projetados para serem amarrados, o data center começou já a ser construído. E, portanto, esses investimentos, por exemplo, o Porto de Sines tem também uma agenda, lidera uma agenda mobilizadora, transformadora a este nível. Não sei os resultados, como compreenderão, ninguém sabe os resultados, porque estão a ser analisados por peritos internacionais que foram contratados, e tem essa capacidade transformadora. Aquilo que se está a fazer, por exemplo, na área da aeronáutica,
com várias agendas mobilizadoras também, é bem sinónimo de uma transformação daquilo que pode ser uma economia mais orientada para as exportações e para o conhecimento. Dou-vos 2 números importantes. O número de pessoas entre os 30 e os 34 anos que têm ensino superior, Portugal está neste momento acima da média europeia. Os dados são do Eurostat, publicados há cerca de 15 dias. Se nós recuássemos 10 anos, nós estávamos muito abaixo da média europeia. E esta foi uma alteração profunda, porque nós sabemos, não é só ter ensino superior por ter, é porque sabemos que isso é transformador e sabemos que isso potencia a ligação entre o conhecimento, a investigação e depois as empresas e a produção de conhecimento. Se nós olharmos, por exemplo, para o número de unicórnios, é um indicador como outro qualquer, mas se olharmos para o sul da Europa, mais de 50% dos unicórnios estão em Portugal. E nós sabemos que os unicórnios desempenham um papel fundamental. E no caso português, eles têm características muito significativas, que é uma profunda ancoragem no conhecimento e nos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitos à forte concorrência externa. E, portanto, esta capacidade transformadora é aquilo que as agendas mobilizadoras têm que ser. Em muitos dos casos, e vão ser, não tenho a mínima dúvida, que vão ser. Um outro exemplo, o barco de investigação que a Marinha beneficiará ao nível do PRR é fundamental. Nós aumentamos, muito poucas pessoas se deram conta disto, mas a nossa zona económica exclusiva aumentou de forma significativa, transformando das zonas económicas exclusivas maiores do mundo. Nós, se queremos naturalmente explorar o oceano, patrulhar o oceano, temos que ter os meios. Nós estamos num outro tipo, naturalmente, de competição a nível global, que é essencial, e também o PRR deve contribuir para essa transformação prospectiva, que é essencial, ao mesmo tempo que a interligação com o PT 2030, que falávamos há bocadinho, é também importante, e também com os mecanismos ao nível europeu. Falou aí da operação em Sines e em relação à distribuição de gás por causa da guerra da Ucrânia. Também vê nesta operação em Sines uma oportunidade, e a guerra trouxe esta oportunidade a Portugal? As cadeias logísticas globais estão em constante mutação. Eu recordo-me que Sines, se recuperarmos, formos quando aligenavam na 7 naves, no venho de Setúbal, tem uma lógica clara, que foi o canal do Suez, no primeiro grande choque petrolífero. A existência de um conjunto de conectividades que o Porto de Sines possui abrem um conjunto de alternativas que são hoje em dia analisadas em termos de gestão de risco. Mais uma vez, é uma questão de gestão de risco. Reparemos, nós estamos a passar por uma alteração profunda daquilo que é a relocalização também das atividades industriais e das cadeias logísticas internacionais. Nós, durante muitos anos, vivemos uma deslocalização para o Sudoeste Asiático, para a China e para outros países, e, sobretudo, as novas situações geopolíticas vieram demonstrar, quer por uma questão de custo, quer sobretudo por uma questão de subsistência e de existência de bens a que as populações podem aceder, provavelmente nós temos que reconfigurar as nossas atividades produtivas. E não tenho a mínima dúvida de que Portugal desempenha aqui um papel essencial num conjunto de recursos humanos que possui, de cadeias logísticas interligadas e interconectadas. Eu dou um número que acho que é impressivo. 75% dos dados que transitam hoje em dia no mundo inteiro vêm de cabos que estão debaixo d'água. E, portanto, é bom que nós tenhamos esta noção e essa capacidade de perspectiva importante. E o Porto de Sines, como hub de distribuição para o GNL ou para outro tipo de mercadorias, desempenha aqui um papel fundamental, como, por exemplo, Portugal, neste momento, já está a desempenhar ao nível de várias atividades de nearshore nas tecnologias de informação e comunicação. Estão a ser localizadas desde há algum tempo a esta parte. Porquê? Porque as empresas internacionais percebem que há talento em Portugal e percebem que há a capacidade de, a partir de Portugal, produzir para o mundo. Mas, no seu entender, o PRR está suficientemente direcionado para o reforço da autonomia estratégica de Portugal? Ou carece de afinações? Este é um dos indicadores de impacto. Após PRR, nós tornámos-nos mais ou menos autossuficiente, quer do ponto de vista, por exemplo, alimentar, quer do ponto de vista de importações. E, por exemplo, as agendas mobilizadoras deverão servir para que uma parte da produção nacional... Mas, na sua opinião, acha que vão servir?
de vários projetos que estão em cima do terreno vão servir. E este é um aspecto fundamental ao termos de impacto. Por exemplo, se tivermos o hidrogénio e se tivermos também a produção de baterias em Portugal, naturalmente que estamos a promover a produção nacional, mas com conhecimento, que é algo que também que é extremamente relevante, que é perceber em que elo da cadeia de valor as atividades, por exemplo, industriais, estão a ser localizadas. E nós temos este desafio, que é subir na cadeia de valor, que é essencial para que nós consigamos, naturalmente, não apenas ficar menos dependente, mas, sobretudo, aumentar o valor das exportações que fazemos. Há a possibilidade em cima da mesa de Portugal ter mais 1.600 milhões de euros de subvenções, ou seja, dinheiro a fundo perdido no âmbito PRR, não é ainda certo? Mas se isso acontecer, por onde é que acha que deve ir esse dinheiro? Esta é uma análise que, eu diria, é prematuro neste momento, sem uma análise aprofundada a dizê-lo. Agora, a questão da transição verde que nós estamos a viver, das cadeias logísticas globais da produção nacional, desempenham aqui um papel essencial. E nós temos que verdadeiramente fazer essa transformação que é essencial. Dou, por exemplo, a questão do solar instalado, que tem aqui um campo de investimento relevante. Há cerca de 15 dias foi inaugurado na barragem do Alqueva painéis flutuantes que tenham um impacto significativo também na produção de energia verde. E, portanto, em alguns casos, com patentes nacionais. Estamos a perceber como foi possível haver conhecimento de instituições de ensino superior, aplicação empresarial e com a possibilidade de exportação a nível internacional. E, portanto, acho que é este exemplo muito claro. Ainda ontem um jornal dava notícia de uma empresa criada em Leiria, a Sound Particles, a partir do Politécnico de Leiria, que tem a capacidade de, hoje em dia, ao nível do som, de vender um conjunto significativo dos seus serviços para Hollywood e está presente nos maiores filmes e conseguiu ontem mais de 2 milhões de euros de investimento. Portanto, é este tipo de investimentos que são fundamentais para nós termos um efeito transformador na economia portuguesa. Eu queria só ouvi-lo ainda também sobre qual é que é a sua opinião sobre o papel que deve ter a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. Isto porquê? Porque há cerca de um ano o ex-ministro do Planeamento, que já falámos, dizia que devia ter, sobretudo, um soft power de recomendação. Mas um mês antes, Costa Silva dizia esperar que o PRR não só tivesse análise de custo-benefício, como tivesse também um poder para travar projetos. Ou seja, o que era aqui um reforço na capacidade de atuação da Comissão. Concorda mais com qual destas visões? E o que eu lhe pergunto é se ficar apenas pelo soft power, não há aqui um risco da Comissão Nacional de Acompanhamento ser uma espécie de rainha de Inglaterra do PRR? A Comissão Nacional de Acompanhamento tem um conjunto de personalidades, de entidades empresariais, dos sindicatos, do ensino superior, que têm um profundo, ponto número 1, tem uma profunda competência, ponto número 2, tem um profundo conhecimento do terreno e tem uma missão dada pelo próprio decreto de lei que criou a Comissão. Portanto, a Comissão Nacional de Acompanhamento desempenhará o seu papel na análise, nas recomendações, no envolvimento dos beneficiários intermédios, dos organismos intermédios e dos beneficiários finais e fará recomendações que terá que fazer de uma forma ponderada. Quando eu digo ponderada, é com informação que tem que ser fundamental. Por isso é que nós temos que basear as nossas recomendações na análise, no estudo, na interação com os diferentes atores que estão no terreno. A Comissão Nacional de Acompanhamento não é um órgão de opinião meramente por si. É baseada na evidência, é baseada naturalmente num conjunto de análises que estão a ser feitas, nessa análise custo-benefício, na análise do impacto, e que temos que perceber. Se chegarmos à conclusão que um determinado projeto não está a ter o impacto desejado, devemos dizê-lo. Se chegarmos à conclusão... Mas gostava de ter um poder forçado para travar esse projeto? Eu acho que neste momento é prematuro dizer, porque eu entendo que o diálogo com a Missão Recuperar Portugal, com os organismos intermédios, não permitirá a aprovação de projetos que não estejam alinhados com o PRR. Por isso é que a Comissão tem que ter este aspecto fundamental para ir fazendo esse mesmo acompanhamento. E, portanto, faremos as recomendações. Por isso é que uma das questões que a própria Comissão Nacional propõe é que tenhamos um site, por exemplo, para poder divulgar os nossos relatórios, as nossas recomendações, também para, do ponto de vista da transparência e do ponto de vista da opinião pública e da sociedade civil, poderem também, eu diria, fiscalizar e controlar aquilo que a Comissão Nacional de Acompanhamento está no terreno
a fazer. Portanto, não tenho esta noção de Rainha de Inglaterra, até porque está a comemorar o jubileu, nós somos demasiado novos neste momento. As pessoas que estão na Comissão de Acompanhamento estão com um sentido de missão e não estão apenas para dizer que sim, estão para produzir informação. E se vocês tiverem a oportunidade de ler o primeiro relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, tem recomendações muito incisivas. Ao nível da desburocratização, ao nível da informação, ao nível do risco de duplicação e, portanto, dessa questão também da interligação com o PT. 2030, o primeiro relatório, elaborado ainda pelo professor António Costa e Silva e que foi aprovado pelo plenário da Comissão Nacional de Acompanhamento, é incisivo a este nível, numa lógica de independência e de auscultação da sociedade civil. E mais, a Comissão Nacional de Acompanhamento, nas dezenas de reuniões que já teve com os ministros, naturalmente não se calou e fez as recomendações, fez as perguntas que tinha que fazer sobre determinado tipo de perguntas. Eu também gostava de destacar esta cooperação que sempre tem existido com os membros do governo, porque é fundamental. Voltando àquilo que me perguntavam sobre o Sr. Presidente da República, aquilo que o Sr. Presidente da República, e é a forma como eu o entendo, é que todos estamos convocados para uma execução com impacto do plano de recuperação e resiliência, que é uma oportunidade única para transformar Portugal. Era exatamente que eu queria voltar à relação com o Presidente da República e a todos estes apelos que ele tem feito. A minha questão é se o Presidente da República já entrou em contacto consigo ou se há a expectativa de entrar em contacto consigo e se imagina uma audiência em Belém, tendo em conta a existência do PRR e do acompanhamento, e se isso faz sentido. O Sr. Presidente da República é o mais alto magistrado na nação e, portanto, se o Sr. Presidente da República me disser para falar com ele, como é óbvio, eu terei que falar com o Sr. Presidente, terei todo o gosto em falar com ele, mas até agora não aconteceu, até porque naturalmente a nomeação foi no sábado. Eu estou na fase de instalação. Só responde ao Governo, ou a Comissão só responde ao Governo? A Missão tem a responsabilidade de elaborar estes relatórios. Naturalmente o apoio é da Missão Recuperar Portugal, mas naturalmente que o Sr. Presidente da República, sendo o Presidente de todos nós, naturalmente que se me chamar, que falarei com ele, como é óbvio, isso não está fora de questão. Em relação à tutela, qual é que é a relação que tem tido, por exemplo, com Mariana Vieira da Silva, que neste momento é responsável pelo PRR? Como compreenderão, eu tomei, ou seja, foi anunciada a minha nomeação no passado sábado, entre as 10 e as 11 da manhã. Já reuni naturalmente com a Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva, bem como com o Sr. Secretário de Estado, Eduardo Pinheiro, que tem a responsabilidade. Neste momento, aquilo que está em cima da mesa é nós cumprirmos a nossa missão e, naturalmente, assegurar os meios necessários para nós cumprirmos a nossa missão e, portanto, é algo que é fundamental. Mas nessa conversa foram detalhados alguns passos para suprir as tais deficiências que ficaram refletidas no tal primeiro relatório? Não, nesta fase ainda não, ou seja, foi sobretudo preparação do cargo. Mas, ou seja, desde que houve o primeiro relatório até agora não foi feito nada de especial ou nada de significativo no sentido de colmatar esses problemas que foram identificados? Eu não disse isso. Não, é isso que eu mas estou a perguntar. Ou seja, muitas coisas já foram. Dei-lhe um exemplo, por exemplo, a produção da alteração legislativa para a revisão do preço dos contratos. Outras questões, naturalmente, estão em cima da mesa. Repare, hoje em dia o sistema de informação e o portal da transparência tem muito mais informação do que tinha em janeiro. Há uma articulação muito significativa entre a Agência de Coesão e a Missão Recuperar Portugal. Portanto, há aqui um conjunto significativo. Mais, a aceleração do programa foi feita. Muitos avisos foram lançados, muitos projetos estão no terreno. Portanto, desse ponto de vista, há aqui uma alteração de uma análise que foi feita e, naturalmente, como compreenderão, fiz o trabalho de casa para perceber exatamente essas alterações e essas são melhorias que estão aqui feitas. Aquilo que eu gostava também de dizer é que todos estamos imbuídos, as diferentes missões estão imbuídas de um espírito construtivo para produzir. Mesmo o Ministério Público, quando faz aquele tipo de situações, é para que consigamos contratar as pessoas necessárias para que a Missão Recuperar Portugal possa executar a sua tarefa. Este é um programa novo que todos estamos a aprender, todos estamos a construir
melhor dizendo, todos estamos a co-construir em simultâneo as melhores soluções e temos que estar preparados naturalmente para a adaptação e a flexibilidade para podermos ir adaptando as nossas medidas. Neste momento está como responsável desta comissão, o seu antecessor foi diretamente para o governo. Qual é que é o seu futuro depois desta missão? É voltar à academia ou tem algum tipo de outra ambição, por exemplo, de ir para o governo ou outra coisa qualquer? O meu futuro é desempenhar o melhor que consiga as funções de Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR e, portanto, acho que eu diria, já para não dizer que é totalmente prematuro, neste momento não se coloca em cima da mesa, o que se coloca em cima da mesa é eu conseguir, conjuntamente com os membros, eu recordo, isto é uma comissão que tem dezenas de membros, com uma articulação muito grande entre os diferentes parceiros sociais, económicos, do ensino superior, para desempenharmos muito bem a nossa função e que no final consigamos ter um PRR com impacto e transformador da economia portuguesa. Isso não, como é óbvio, não está em cima da mesa, não passa pelos meus horizontes atuais, como é óbvio. Está terminada esta conversa do Hora da Verdade com Pedro Dominguinhos. Ele é o novo presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência. Regressamos para a semana.